Ei, gente, graças e paz, boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês, é sempre um prazer inenarrável ver essa turma aqui. Eu estava falando com o pastor Hélito, todas as vezes que eu venho aqui a igreja está mais bonita, glória a Deus, está melhor, isso aí, pro alto e avante. E esse ano nós temos a proposta aqui, nesse nosso seminário, de estudarmos as cartas paulinas, um assunto bem interessante. E nesse mês de março nós vamos nos divertir um pouco estudando 1 Coríntios, uma carta icônica, do nosso querido Paulo. E eu gostaria de saber de vocês aqui, o que vocês hoje me dizem sobre 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem pode falar, por favor? Alguma impressão, alguma dúvida? Alguma curiosidade, não sei. Talvez você está aí com um texto em grego e já quer fazer uma exegese profunda. Fique à vontade, nós estamos aqui para aprender também. O que vocês me dizem de 1 Coríntios? Está antes de 2. Legal, mas aí, o que mais que a gente pode falar de 1 Coríntios? Saudade, Atos 2. Esses dias eu fui interpelado eu fui abordado por uma irmã que falou que estava mó empolgada lá na igreja, porque a igreja tinha a visão da igreja primitiva, e é o que ela acredita. Eu falei, amém, que Deus abençoe. Eu só espero que a senhora entenda o que é a igreja primitiva para falar isso. Mas vamos lá, gente. 1 Coríntios, o que você lembra de 1 Coríntios? Algum texto muito conhecido? Tem um que a gente fala todo santo mês. Ceia, 1 Coríntios 11, não é? 1 Coríntios 13 também, a supremacia do amor. O amor. Jesus amado. O que mais que vocês me dizem de 1 Coríntios? Casamento, 1 Coríntios 7, né? Paulo vai falar uns negócios meio estranhos sobre casamento, assim. Algumas coisas que a gente escutaria e fala assim, Paulão, não sei não, hein? Mas depois a gente consegue entender um pouco melhor. Vamos lá, gente. 1 Coríntios, então, nós vamos ter todo esse mês de março aí para nos deliciarmos nesse texto que é muito, muito gostoso. E hoje nós vamos falar da carta, mas num caráter introdutório, e ao longo das outras quintas-feiras nós vamos caminhar no texto propriamente dito, beleza? Então vamos lá. Se você ouvisse isso de alguém hoje, você vive como um coríntio, o que você imaginaria? Você ficaria feliz? Você falaria, esse não é sua mãe? É você, não sei o quê. Você tomaria posse no nome de Jesus? Você repreenderia Satanás? Olha só que interessante. Esse aqui, gente, foi um ditado popular na Roma Antiga. Você vive como um coríntio, ou você é um coríntio, ou você é filho de uma coríntia. Isso aqui era até um ditado popular, e não se refere somente à igreja, mas ao cidadão da igreja de Corinto, ao cidadão da cidade de Corinto. Então isso aqui foi uma expressão utilizada, tipo assim, vamos supor, imagina essa expressão aqui, ela carregava características daquele povo. Exemplo, no Brasil, se você chegar em qualquer lugar e falar assim, você está parecendo mineiro, tipo assim, você está igual mineiro. O que eles querem dizer com isso? Come quieto, é observador, é mais caladão, não é? Então, tipo assim, não, você é igual mineiro. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente tinha essa expressão, você vive como um coríntio, a gente está falando de características sociais, de quem habitava naquela cidade. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê desse ditado aqui. Bora lá. Algumas considerações, então, primeiro, sobre a cidade de Corinto. Era uma importante cidade grega. Quando a gente estuda a história de Corinto, a gente vê que lá para 158, mais ou menos, 160 ali antes de Cristo, essa cidade ela foi destruída. Mas 100 anos depois, o Império Romano se encarrega de reconstruí-la. E ela então acaba se tornando um importante polo político, comercial, para aquela
região e para aquela época, superando inclusive Atenas. E quando a gente pensa em polos políticos, econômicos, o que a gente pensa dessas cidades? Cidade grande, né? A metrópole, né? A gente pensa o que mais dessas cidades? Eu estou pensando que é um polo político, assim, né? Comercial, financeiramente bem, a bufunfa rolava solta, a ideia de comércio e de dinheiro estão atreladas. Você concorda comigo que esse tipo de cidade favorece um estilo de vida? Favorece, não é aquela coisa interiorana. Eu estava conversando com um amigo meu que mudou para o interior do Espírito Santo, ele falando assim: Gustavo, 6 horas da tarde, o comércio todo fecha aqui, 6 horas da tarde. Nós, belo-horizontinos, estamos acostumados a chegar 10 horas, às vezes no supermercado ele está fechado, a gente já fica bravo. São Paulo, a hora que você for, você chega e acha, não sei quem teve já a experiência de passar alguns dias em São Paulo, velho, você está 3 horas da manhã na rua, parece que você está 2 horas, dependendo do lugar onde você está. Então, guarda isso, a gente está falando de uma cidade, uma metrópole, vamos chamar assim, onde você tem grande poder político e econômico, o que vai acabar influenciando a vida das pessoas. Aí talvez você está pensando, mas o que isso tem a ver com a igreja? Você imagina que a imersão hoje, se fosse, sei lá, em Teófilo Otoni, ela seria nos mesmos moldes que ela é aqui? Então até a questão do lugar vai influenciar no comportamento como igreja. Sim ou não? Exemplo, que hora que começa o culto aqui? 5h30, não é? Se você vai para a Zona Sul, você vai ali, Belvedere, aquela região ali, as igrejas tendem a começar os seus cultos mais tarde. Alguém imagina por quê? Trânsito, mas pensa domingo. Mas lá o povo tem muita bufunfa assim, ar-condicionado rola na alta, o aquecedor também. Vocês têm ar-condicionado, aquecedor não vi ainda não. Alguém imagina por que os cultos terminam mais tarde? Porque os mais abastados geralmente têm a sua casa num condomínio fechado, tem algum sítio numa cidadezinha aqui próxima. Esse cara chega em Belo Horizonte mais tarde. Os cultos da Zona Sul, por exemplo, a maioria das igrejas tendem a começar os seus cultos mais tarde. Interessante, olha como que o contexto social influencia numa igreja, beleza? Vamos lá. Era uma ponte terrestre entre o comércio o quê? Marítimo. Me fala então uma característica dessa cidade. Se é uma cidade portuária, cultura diversificada, é gente de tudo e quanto é canto que está passando por ali. A gente vê, por exemplo, esses documentários, tipo, algumas cidades igual Nova York. Cara, eu tenho muita vontade de conhecer Nova York, parece uma miniatura do mundo, tipo assim, é gente de tudo quanto é canto. Imagine isso aí nessa época, o porto, aqui você tem um trânsito muito grande de mercadoria e de dinheiro, mas você também tem um trânsito muito grande de culturas, beleza? Culturas. Se eu tenho um trânsito muito grande de cultura, o que eu vou ter também? Uma coisa muito importante que faz parte da cultura, algo que faz parte da cultura. Se cada povo, cada cidadão vai para lá levando a sua cultura, ele vai também levando o quê? Religião. Então você quer falar para mim que é uma cidade onde tem alguém lá pregando o evangelho, mas é uma cidade que você tem religião de tudo quanto é canto? E você acha que isso vai ser um problema ou não para a igreja? Demais. Demais. Porque a nossa cultura, a gente traz traços de uma religiosidade. Por exemplo, vocês são crentes evangélicos protestantes, sim ou não? Uma coisa que crente faz questão de falar que ele não é.
católico. Crente, gente, você quer matar um crente de raiva, é falar, por exemplo, que a igreja católica é cristã, chamar a igreja católica de cristã. Não, não. A gente não reza, né? A gente ora, então a gente gosta de deixar bem delimitado. Mas pega o nosso vocabulário, a gente vira e fala assim, minha nossa. A gente não fala assim, meu santo não bateu com dele. Ou tem alguém aqui do terreiro? Como muita gente lá fora vai falar misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está repreendido no nome de Jesus, está amarrado, verdade, o está amarrado é muito forte, não é? Então, tipo, você entende que a cultura traz consigo a religião? Tudo isso, na hora que a gente entrar no texto, parece que ele vai falar assim, nu. Gente, sabe o que é louco dos valores da cultura? É que tudo conspira contra os valores do Evangelho. Essa aqui que é a loucura. Então pensa numa cidade que você tem um comércio muito próspero e ali está rolando muito dinheiro. Vocês já viram aquela ideia, né? Até uma análise sociológica, que você tem mais igrejas nas periferias do que nas regiões de classe econômica mais elevada? Já viram isso? Sim ou não? Quem me mostra uma igreja ali na Alto Afonso Pena? Na praça, a gente tem mesquita, mas a gente não tem igreja. Jesus não fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus? É ou não é? Ou seja, até as questões daquela cidade se tornavam um empecilho. Aí você vai se lembrar de Paulo, isso aí vai estar na segunda carta, mas que Paulo vai falar, por exemplo, da coleta para ajudar as igrejas da Judéia. Gente, e falar, por exemplo, de dinheiro com rico, é um problema. É um problema. E quando a gente imagina assim, por exemplo, Paulo vai dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como que você chega numa cidade onde todo mundo senta lá para participar do culto, abrindo o seu MacBook Pro, que aqui com você dá uma entrada no apartamento, né? O pastor está pregando e a galera lá, como é que você fala de generosidade para esse povo? A gente vive, não é de hoje, no mundo, que por si só é totalmente contrário ao Evangelho, beleza? Guarda isso, por favor. Quando eu falo assim, religião dos mistérios, aí talvez você já está pensando, é pentecostal, é mistério, né? Mas, quando eu falo assim, religiões de mistério, você consegue lembrar de alguma parte de 1 Coríntios? Porque uma das coisas dessas religiões de mistério é que valorizava muito a experiência mística, a ponto de algumas pessoas, por exemplo, entrarem em transe. E tem um texto aí, uma parte aí que Paulo vai falar um pouco sobre isso. Gente, a grande questão que a gente vai ler aqui em Corinto é o seguinte, eu bato muito nessa tecla. A gente imagina que a conversão é uma virada de chave. Mas na verdade a conversão é um processo contínuo. Você já converteu, mas você vai mudando. Esses dias eu estava pregando, eu achei muito engraçado assim, que ao final, né, a gente sempre faz aquela oração, tudo e tal, e eu reparei uma moça assim, bem na minha frente, quando eu falei assim, em nome de Jesus, amém. Ela, talvez alguns iriam massacrar aquela misericórdia, não sei o quê. O que essa mulher está me dizendo? Que ela veio da Igreja Católica Apostólica Romana, e que muito provavelmente ela passou muito tempo lá, a ponto de na hora que o pastor fala amém, ela taca lá o sinal da cruz. E a gente vai ver, quando estivermos lendo a carta propriamente dita,
como que isso vai ser um problema, principalmente no que tange aos dons espirituais, principalmente também no que tange ao culto público, que Paulo vai dizer assim: olha, tudo seja feito com ordem e com decência. É muito específico isso que Paulo está dizendo aqui, essa ideia da ordem e da decência, porque a galera de Corinto era acostumada com essas religiões de mistério, e que a galera estava em transe e todo mundo aí Paulo fala assim: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Mas Paulo, não pode escrever isso, então tá bom, quando alguém estiver profetizando, que os outros escutem. Gente, contexto faz toda a diferença para a gente entender o texto. Beleza? Continuando então. Não. Gente, veja bem, estima-se que na época de Paulo aqui, Corinto tinha mais ou menos 700 a 800 mil habitantes. E lá, nesses cultos a Afrodite, havia cerca de 1000, eles chamavam de sacerdotisas cultuais, que eram na verdade prostitutas. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, que a questão da sexualidade dentro do contexto greco-romano, se você hoje se escandaliza com baile funk, eu quero te dizer que baile funk era fichinha perto do que acontecia aí. Mas assim, baile funk era quase a Capela Sistina, perto do que acontecia ali, a ponto de muitas orgias, literalmente, gente, orgias, acontecerem em templos religiosos. E não era simplesmente sexo por sexo, era uma forma de culto. Interessante isso. Não era simplesmente assim, todo mundo pegando todo mundo. Não era só essa ideia. Embora o sexo também fosse algo assim, vistoso, tanto que atraía muita gente, mas fazia parte de muito da liturgia. Aí vocês começam a lembrar alguma coisa do texto aí? Tenta lembrar um texto aí de Corinto, talvez Paulo fale algo nesse sentido. Que o corpo é templo do Espírito Santo, e Paulo vai dizer assim: você não se sabe que quem se deita com a prostituta se torna um com ela? Essa prostituta aqui, gente, não é simplesmente aquela pessoa da zona boêmia, é uma pessoa de uma religião também. Agora imagina uma pessoa dessa convertendo. Vamos lembrar uma coisa, isso aqui é uma leitura de Atos. Quando o cristianismo surge, o cristianismo é só mais uma religião, tá bom? Quando o cristianismo, estou falando dentro do contexto da visão das pessoas lá, tá, gente? Depois não vai falar, não, o pastor falou que o cristianismo é só, não é isso. Eu estou falando que no contexto em que o cristianismo surge, como a sociedade o via apenas como mais uma religião. Olha só um retrato do que era os valores, do que eram, os valores da cidade de Corinto. Gente, o que acontece? Você está num lugar próspero, num lugar que valoriza muito a estética, o prazer, o viver bem. Você entende a dificuldade de se pregar o evangelho num lugar desse? Entende? Aí você vai entender como que era uma igreja extremamente problemática. Eu falo muito isso, todo mundo acho tão bonito ser pastor, quero ser pastor, não sei o que, um homem de Deus. Fala assim, velho, lê 1 e 2 Coríntios, depois a gente conversa. Aí você me fala se você quer ser pastor mesmo. O que está nas cartas tem um contexto.
Se você lê 1º e 2º Coríntios, lembrando que é uma cidade muito próspera, onde o bacanal rola solto, é uma cidade de trânsito de pessoas constante, um poder aquisitivo violento, aí você vai entender bastante do texto, beleza? Caminhemos, pois. Autoria de 1 Coríntios, abre aí comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Na minha tradução diz o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Uma das características de uma epístola, a gente pode dizer que ela começa com a apresentação, a saudação, o conteúdo que se quer falar e termina, tipo assim, despedindo. E é meio que aquela coisa de mineiro assim também, ô fulano, e manda um abraço aí para ciclano também, tá? Fala que tá todo mundo aqui mandando beijão para vocês aí, como é que tá fulano, como é que tá ciclano? Lê Romanos, lê Coríntios, você vai ver Paulo fazendo esse roteiro. O que acontece? Quando a gente estuda a Bíblia, assim, pela crítica textual, uma das coisas que são mais indagadas, questionadas, é justamente o fator autoria. A gente vira e fala assim, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os autores dos 4 evangelhos. Mas tem muita gente que questiona tudo isso aí, inclusive porque falta nesses textos, né, pelo menos tirando Lucas ali, que dá uma identificação maior, você não vê o autor se identificando. Mas nessa carta paulina aqui, a gente já vê Paulo se identificando em muito. Os linguistas, né, quando fazem análise de texto, Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, e alguns vão colocar Efésios aí nesse meio, fala assim que é quase impossível que seja outra pessoa que tenha feito esse trabalho, senão Paulo. Mas, por exemplo, questiona-se muito as autorias das cartas pastorais. Quem for falar disso aí, talvez vai entrar no mérito, mas enfim, é só para a gente entender isso aqui. E o que a gente tem como subsídio, né, para afirmarmos a autoria paulina, além do texto, é que os pais da igreja, quem foram os pais da igreja? Aqueles que sucederam os apóstolos na liderança da igreja dos 2 primeiros séculos. Esses são os pais da igreja, mas isso aí é outro assunto para a história do cristianismo. Mas, por exemplo, a gente tem Clemente de Roma, Policarpo, Inácio e Irineu, e dentre outros. Todos eles, nos seus escritos, atestam Paulo como escritor da carta aos Coríntios. Então a gente tem aí como autoria paulina, né? Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Quando? Muito provavelmente quando ele estava em Éfeso, porque a gente vai ver que depois que ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso. Então muito provavelmente de lá ele escreve essa carta. E não sei se o Zé Renato falou isso aqui, é de Corinto que muito provavelmente Paulo escreveu à igreja de Roma, sem nunca tê-la visitado, né? Vamos dizer, alguns aí. Então, vamos lá, autoria, beleza, paulina, se não tem muito bicho de goiaba aqui não. Como começa a igreja em Corinto? Isso aqui é legal demais. Como que começa essa tal da igreja em Corinto? Aí nós vamos ter que recorrer aos universitários, no caso, Lucas. Gente, se nós entendermos como começa a igreja, vai ficar muito claro para a gente o porquê do muito que estava acontecendo ali. Vamos lá? Volta aí comigo, por favor, a Atos, capítulo 18. O primeiro texto que nós vamos ler está aí dos versículos 1 a 4. Uma coisa aqui muito importante. Quando a gente estiver caminhando aqui, né, em 1 Coríntios,
Todas as vezes que você vê a referência só com os números, é porque eu estou falando de 1 Coríntios, tá? Quando eu fizer qualquer outra referência fora de 1 Coríntios, aí eu vou colocar letra e número, beleza? Mas se você vir aí só número, pode saber que eu estou falando de 1 Coríntios, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui a chegada de Paulo. Primeiro, Paulo está em Atenas, que aí é o episódio que a santa comentou ali, né? O Deus desconhecido, aquela coisa toda. Enfim, vamos lá. Como foi a chegada do nosso querido Paulão? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. É bem provável que essa viagem de Paulo aqui tenha sido terrestre, não necessariamente marítima, tá? Corinto e Atenas não estavam lá muito longe, e a galera daquela época já estava acostumada com Uber, né? As pernas para que te quero. Vamos lá. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Ou seja, a gente estava tendo um êxodo, né, de Roma, os judeus foram obrigados a saírem, e aqui Áquila então e Priscila, que vão ser duas peças fundamentais na leitura de 1 e 2 Coríntios. Você vai ver que vira e mexe eles vão aparecer aí, está aí a história deles, como que Paulo se conheceu com eles aí e tal. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Beleza. Ponto. Aqui, olha. A gente não sabe ao certo como que os caras arrumaram uma casa aqui. Se foi Airbnb, a gente não sabe, né, se sublocaram alguma coisa, a gente não sabe. Lucas não se dá esse trabalho de falar como. Mas fato é que aqui tem até um aspecto sociológico, né, que é o grupo dos pares. Que os pares tendem a se juntar em qualquer ambiente. Judeu com judeu, beleza, já deu alguma coisa. E ainda fabricante de tendas. Então eles estavam morando juntos. Uma coisa muito interessante, gente, desse texto aqui, fazendo a exegese dele, esse termo fabricante de tenda não era necessariamente que Paulo e Priscila e Áquila faziam tendas mesmo assim, mas era um trabalho feito com couro. Um trabalho feito com couro. Beleza? Aí aqui a gente pode entender várias coisas. Pô, os caras estão numa cidade que não é natural deles. Eles precisam sobreviver. Mas agora estão numa cidade que o comércio favorece. Então vamos fabricar couro. Embora Corinto, uma das grandes marcas de Corinto, não era a têxtil, mas era cerâmica. Beleza? Agora perceba uma coisa, que quando a gente lê as cartas, aliás, as cartas não, né, mas a gente lê o livro de Atos, fica claro o modus operandi de Paulo. Qual que era o modus operandi dele? Paulo chegava na cidade, a primeira coisa que ele perguntava: onde tem uma sinagoga? Lembra disso? Paulo tinha uma coisa com essa tal de sinagoga, né? E Paulão ia lá, porque ele estava, né, nesse momento assim, falando muito aos judeus. Paulo, um conhecedor do judaísmo, da lei, aquela coisa toda. Então ele chegava nas sinagogas, porque ali ele entendia que seria um ponto de referência. E ele então ia também nas pessoas mais influentes, a fim de apresentar o evangelho. Então Paulo chegava nas sinagogas. E o que Paulo vai fazer aqui em Corinto? Está aí no versículo 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga, e ele convencia judeus e gregos. O que a gente aprende aqui? Que lá em Corinto tinha um quê? A sinagoga. No meio daquele tanto de religião, lá estavam os nossos queridos judeus, com a sinagoga deles. E a gente sabe que esses judeus, em certo sentido, foram uma pedra no sapato de Paulo. Isso fica claro nas suas cartas, beleza? Então, beleza. Então a gente tem a chegada de Paulo. Agora a gente tem um outro episódio, que é a chegada de Silas e de Timóteo.
2 passas de Paulo. Beleza? Vamos lá. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Esse se dedicou exclusivamente à pregação tem mais a ver com o seu trabalho, que até então, né, ele estava fazendo, tipo assim, vamos colocar o seu trabalho secular, mas agora ele vai se dedicar à pregação, né? Tipo assim, Paulo ficou folgado, né? Porque pregar é fácil. Vamos lá. Testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Veja essa tônica da pregação de Paulo, que Jesus era o Cristo. Judeu tem dificuldade com Jesus? Não. Ele tem dificuldade com o quê? Que Jesus é o Cristo. Então essa era a estratégia de Paulo, mostrar que Jesus era o Cristo. Então vamos lá. Opondo-se eles, e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Embora os judeus fossem uma pedra no sapato de Paulo, eles não vão ser tanta pedra assim em Corinto. Porque o que Paulo fez? Lavou as mãos. E ele falou assim: cara, eu fiz o que eu tinha que fazer com vocês, e agora eu estou indo para os gentios. E esses gentios aqui são esses, numa metrópole, onde o dinheiro rola solto, onde a libertinagem rola solta, é para esses aí que Paulo vai pregar. Aí talvez você está pensando assim: não, mas aí foi mais tranquilo, porque, será que foi mesmo? Veja só a pregação na cidade. Mas antes eu gostaria que você lesse comigo aí, pula aí rapidão, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo está dizendo. E foi com fraqueza e temor, e muito tremor, que estive entre vocês. Quando a gente lê esse texto assim, a gente imagina até um apelo assim, meio que poético, né? Meio que parece que Paulo está sendo dramático demais. Mas a gente vai entender o porquê que ele fala isso. Volta aí para Atos 18, por favor. Olha a pregação de Paulo então aos gentios. Então, versículo 7, Atos 18, 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Gente, só uma coisa aqui muito importante: esse justo aqui não é de santo, justo é nome, tá? Beleza? Então vamos lá. O cara lá era vizinho da sinagoga, devia ficar reclamando do som o tempo todo, né? Igual eu faço com as igrejas de crente hoje. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ou seja, em certo sentido, a pregação de Paulo na sinagoga não foi em vão, porque o chefe creu, beleza. Ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Ou seja, a galera estava professando a fé em Jesus, eu estou pensando aqui mais os gentios agora, estavam sendo batizados, que é uma coisa muito interessante, que a gente não vê apelo nas cartas paulinas para a questão de batismo. Já repararam isso? A gente vive na igreja: você que não é batizado ainda, não sei o quê. Isso não era problema para eles. Enfim, continuando aí. Versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho
muita gente nesta cidade. Agora eu te pergunto, será que Deus aparece para Paulo e fala assim: ei Paulo, vamos lá, hein? Força na peruca, fé no laque, vai que dá certo, bora, tamo junto. É porque estava fácil? Não. Aqui ele começa a sofrer muita perseguição. E porque Paulo, gente, vai mexer em alguns vesperos. Se a gente volta, por exemplo, em Atos 16, daquela mulher adivinhadora, lembra? Que Paulo ora repreendendo o demônio, tudo e tal. Vocês lembram por que Paulo foi preso? Tirou o quê? O lucro. Ô, gente, não é de hoje que o faz-me rir a linguagem universal. Não é de hoje. Agora você imagina os chefes dos templos de Afrodite, por exemplo, onde rolava aquelas orgias e de repente as sacerdotisas cultuais se convertem. Vocês acham que eles vão ficar felizes com isso? Vão não. Imagina aqueles marinheiros que faziam, por exemplo, parte da carteira de clientes de algumas dessas sacerdotisas. Esse cara sai para fazer uma viagem, volta, descobre que essa mulher converteu, que ela não está lá mais. Esse cara vai ficar felizão, não, ela saiu dessa vida. Olha o evangelho chegando. E aqui, gente, é muito interessante, é uma coisa que eu sempre peço a Deus para eu olhar para a igreja com a perspectiva dele e não com a minha. Porque a bem dizer assim, Paulo tinha tudo para, não é chutar o balde, não, no caso dele chutar a tenda, já que ele era fabricante de tenda. Mas Deus fala com Paulo assim: eu tenho muita gente nessa cidade. E essa muita gente que Deus tinha na cidade, essa gente problemática da igreja de Corinto. Vamos lá então? Simbora, gente boa. A gente está vendo um pouco aqui desse rolê de Paulo em Corinto, né? Da plantação da igreja em si. É muito interessante que Lucas não nos dá o detalhe, tipo assim, no dia 3 de março de 65 depois de Cristo, sei lá, 50 depois de Cristo. Não, 65 Paulo já estava morto, né? Mas, sei lá, 3 de março de 50 depois de Cristo, começou-se a igreja em Corinto. A gente não tem esse relato, mas percebe que as pessoas estão se convertendo, então elas estão se agrupando e daqui a pouco isso aí se torna uma igreja mesmo, né? Então, vamos lá. A gente viu que a estadia de Paulo lá não foi fácil. A gente viu também que Deus ainda insiste com Paulo que ficasse ali naquela cidade, porque ali ele tinha muita gente. Para quem gosta de estudar soteriologia, principalmente o calvinismo, vai ver que esse texto é bem utilizado por eles, no sentido assim dessa afirmação de que Deus tinha gente naquela cidade, viu, seus arminianos? Agora, olha só que interessante, o versículo 11. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Cara, é muito louco, assim, como que a gente perde a noção de processos. Quanto tempo que Paulo ficou ali? 1 ano e meio. Assim, para quem tinha tanto senso de urgência de sair pregando, 1 ano e meio era muito tempo. Mas Paulo permanece ali 1 ano e meio. Ou seja, percebe-se que foi uma igreja que Paulo investiu nela. Investiu a nível de ensino, de formação, e percebe-se assim, a gente poderia dizer até mesmo discipulado.
não é? Mas Paulo vai enfrentar uma treta muito grande também aqui em Corinto. Leia comigo, por favor, a partir do versículo 12 de Atos 18. Olha só como o negócio foi feito. Sendo Gaio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Veja que quem está sendo levado aqui ao tribunal, aliás, quem está levando Paulo ao tribunal são os judeus. E qual é a grande reclamação deles? Esse cara aqui está ensinando o povo a adorar a Deus de forma contrária ou de forma diferente da lei. Eu fico imaginando hoje você levar alguém diante de um juiz e falando assim: esse cara está confundindo o evangelho com coach, exemplo. O cara vai rir de sua cara, né? Foi mais ou menos o que Gaio fez, porque diz assim, versículo 14: quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse, mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não sereis juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Em outras palavras, o cara estava se lixando, estava nem aí para aquela treta. Gente, eu fico imaginando o cara assim, né, como um procônsul, tipo um governador. É mais ou menos o Zema hoje parar o que ele está fazendo para discutir que a teologia que está sendo pregada é arminiana ou calvinista, sabe? Tipo assim, o cara está se lixando para isso, velho. Então o Galho falou assim: vocês são judeus que se virem, não tem nada a ver com isso. E agora, quem que foi espancado aqui? Sóstenes. Volta aí para mim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Esse Sóstenes aí que foi espancado. E está ele aqui em 1 Coríntios 1, 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Esse cara aqui que converteu, que tomou uma bela da sova, esse cara agora é irmão. Esse cara agora está até com Paulo, né? E escreve também a igreja de Corinto. Então, esse aqui é o início da igreja. Igual eu falei, a gente não tem um marco, uma data de quando começou a igreja. Mas você vê que Paulo passa 1 ano e meio ali, ensinando a palavra de Deus. Beleza? Continuemos, pois. Hemos de ir? Bora. Como que era a relação de Paulo com essa igreja? Gente, pensa numa igreja pós-plantação, que Paulo mais se dedicou foi à igreja de Corinto, e não é à toa, porque era também a igreja com maior demanda. A gente já viu pelo contexto da cidade, que fatalmente seria uma igreja problemática, e por vários motivos, e Paulo então tinha uma relação intensa com essa igreja. Eu imagino que se a gente fosse cantar uma música da relação entre Paulo e a igreja de Corinto, eu diria assim, aquela música assim: de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Era mais ou menos a relação de Paulo com Corinto. Pensa um cachorro e um gato que se pegava, mas depois também se abraçava. Já viram aquele meme do cachorro que está bravo assim, a repente está com a carinha mó boa? É mais ou menos isso. Isso vai ficar muito evidente, gente, na segunda carta. Como que a relação entre eles era muito tensa. Mas tensa mesmo, porque tipo assim, é aquele amor que muitas vezes era transformado até em braveza, né, como diria o outro. De Paulo perder quase que as estribeiras com a igreja de Corinto. Porque foi uma igreja que ele ensinou, que ele plantou, aquela coisa toda. E o povo lá vivia dando trabalho para Paulo. Então você tinha uma relação muito intensa.
E essa relação também acontecia através de cartas, de comunicação através de cartas. Hoje eu imagino que eles mandariam um áudio de 5 minutos para Paulo no WhatsApp. Gente, ninguém merece. Jesus amado, áudio de 5 minutos, só o Pai do anjo. Quem pode ler para a gente, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Veja bem, 1 Coríntios 7:1, o que está escrito aí? 1 Coríntios 7:1. A primeira frase do versículo 7:1. Veja o que está escrito. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Quanto ao que me escreveram. Ou seja, você percebe que a igreja, ela procurava Paulo. Era costume daquela igreja também escrever a Paulo. Então percebe-se assim que Paulo estava sempre antenado do que estava acontecendo naquela igreja. Eu quero só abrir um parênteses aqui para você, que quando Paulo diz assim, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloé. Alguns vão dizer Cloé, chique, né? Cloé é mais chique. Como que vocês imaginam que Paulo ficou sabendo assim, né? Tudo bem, foi através de carta, mas você imagina como que essa carta chegou? Alguém imagina? Alguém levou. Alguém levou, né, gente? Vamos partir desse princípio. Aí uma pergunta para vós, messias: quem era esse alguém ou esses alguéms? Era o quê? Correios. Não, o serviço da casa de Cloé era bom, senhor. Não posso falar mal dos Correios, não. Meu pai trabalhou a vida toda lá. Veja só, há uma grande possibilidade, isso digo eu e não o Senhor, tá, gente? Então não estou afirmando, eu estou levantando a bola, joguei para o alto. Há uma possibilidade de que esses aqui eram escravos. Não te causa espanto alguém na igreja ter escravo? E diferente do que foi a escravidão no Brasil, não era uma questão étnica, racial, era social. Tanto negro, pobre, branco, olho azul, cabeludo, seja lá o que for, podia ser escravo, dependendo da sua condição social. Se em Corinto tem muita gente do faz-me rir, então era provável que alguns tinham também escravos. Meu Deus, olha aí, ó. Vai falar agora que o evangelho é a favor disso? Não. Vocês vão estudar Filemon. Quem que vai dar Filemon? Não lembro. Vocês vão estudar Filemon. E o que é a carta de Paulo a Filemon? Ô Filemon, estou aqui com Onésimo, seu escravo. Ele converteu. E porque ele converteu, eu estou falando para ele voltar. Você vai dizer, Paulo, Paulo. Aí ele diz assim, mas que você não o receba como escravo, mas como irmão em Cristo. Gente, eu tenho para mim que a proposta do evangelho não é transformar estruturas sociais. É transformar pessoas que vão mudar seus relacionamentos independentemente das estruturas sociais. Porque a gente pode mudar as estruturas e comportamentos permanecerem. Você pode ver que Paulo não vai se colocar, pelo menos nitidamente, contra a escravidão. A ideia de Paulo não é acabar com a relação patrão e empregado. É que eles se vejam como irmãos em Cristo, e o que isso quer dizer e o que isso implica na nossa relação. Isso é legal demais. Então você percebe
que tem uma relação de Paulo com aquela igreja, que eles estão se comunicando, beleza? Vamos lá. É provável que Paulo escreveu ao menos 4 epístolas à igreja de Corinto. É provável, muito provável que Paulo tenha escrito aí 4 epístolas. Quem pode ler para a gente, por favor, 1 Coríntios 5:9? Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Já em carta vos escrevi, ou seja, Paulo está partindo do pressuposto que já tinha mandado uma carta para aquela igreja. Segundo os cabeçudos aí da teologia, o que a gente tem como 1º e 2º Coríntios, na verdade era 2ª e 4ª aos Coríntios. Seriam a 2ª e a 4ª epístola que Paulo escrevera à igreja de Corinto. O que para a gente é 1ª e 2ª, o que para eles seriam 2ª e 4ª. Há quem diga também que o que a gente tem hoje, como 1º e 2º Coríntios, são na verdade recortes das 4 epístolas. Aí tem gente que pressupõe, por exemplo, que 1 Coríntios 6 e 7 seja um recorte da primeira epístola que Paulo escreveu. Há quem diga, né, quem supõe isso aí, mas enfim, é só uma suposição, mas percebe-se que, pelo texto, né, que havia ali 4 cartas através das quais Paulo se comunicou com aquela igreja. E você percebe que as cartas têm um tom de insistência. Quando Paulo diz assim, como eu já vos disse, ou seja, Paulo não está, digamos assim, ensinando algo tão novo, ele está insistindo naquilo que já foi ensinado. Aí a gente pergunta, mas por que ele tem que insistir naquilo que já foi ensinado? Porque o cara está tratando com uma igreja numa cidade onde o costume é muito forte. E que, consequentemente, esse costume acaba moldando o comportamento de gente que se diz cristão. Percebe o movimento? E olha que Corinto, nesse sentido, seria até privilegiado, né, por ser uma cidade portuária assim, né, de exponencial. Vamos lá. O que a gente tem também, olha como que a relação de Paulo com essa igreja era interessante. A gente tem 2 visitas e uma provável terceira. Beleza? Quais seriam essas visitas? Primeiro, na fundação da igreja. Paulo estava lá. Segundo, ele vai falar lá em 2 Coríntios, eu não vou entrar nesse mérito, porque tem outra disciplina sobre, mas é só para a gente ver esse movimento aqui. A visita penosa, 2 Coríntios 2:1, quem pode ler para a gente aí, por favor? Comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Ou seja, Paulo decidiu com ele mesmo, tipo, é como se Paulo falasse assim, gente, eu não vou conversar com vocês enquanto eu estou bravo com vocês. É mais ou menos essa ideia. Eu não vou aí enquanto eu estou por aqui com vocês, porque se eu for aí, eu vou falar poucas e boas, é perigoso eu machucar alguém, tudo e tal, né? E pastor tem isso, né? A gente vigia muito assim, o momento que a gente vai falar com a igreja. Isso é interessante, né, Wesley? Da gente se vigiar no momento que a gente vai falar com a igreja, porque é perigoso a gente bater. Isso é muito interessante, né? Muito, e Paulo teve essa percepção. Agora, 2 Coríntios 12:14, olha só. O que está escrito aí? Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Você vê Paulo manifestando um desejo de pela terceira vez estar com a igreja, não é? Paulo manifesta esse desejo. Aqui, gente, tem uma discussão se Paulo de fato foi ou não. Se você admitir que 1 e 2 Coríntios tem uma redação mais tardia no ministério de Paulo, é provável
que Paulo não tenha conseguido ir pela terceira vez em Corinto. É provável. E você pode ver que Lucas, ele não narra nada dessa terceira, nem mesmo da segunda visita, né? Em Atos, enfim, né? A gente entende que uma narrativa que contempla muito tempo e muita coisa é resumida mesmo. Mas há quem diga que muito provavelmente Paulo não chegou a concretizar esse desejo de visitar a igreja pela terceira vez por conta do seu martírio. Beleza? Tá claro? E o que eu estou tentando dizer é o seguinte: você percebe que é uma relação tensa, né? Que tipo assim, a igreja via Paulo assim com certo pesar. Poxa, mas o cara veio aqui e desce a lenha. Aí Paulo fala assim: mas eu tenho que ir descer a lenha mesmo, porque vocês não estão mudando. Seria mais ou menos algo do tipo que está acontecendo aqui. Veja, então assim, se a gente fizer uma análise geral da primeira carta, a gente pode levantar algumas questões. Por exemplo, é uma carta complexa. Complexa assim porque Paulo transita em vários temas. E muitas vezes, como diria um amigo meu, ele vira sem dar seta. É complexa, tem muita coisa ali. Beleza? Quem pode ler para a gente o que está acontecendo? O que está no slide ali, por obséquio? A primeira epístola aos Coríntios é complexa por si mesma e aborda muitos problemas, motivo pelo qual é extremamente difícil atribuirmos uma razão que teria levado o apóstolo Paulo a compor a mesma. Muito bem. Por exemplo, se a gente pega Gálatas tem um motivo muito bem definido: os judaizantes na igreja, aqueles que estavam tentando impor a prática da lei e da tradição aos convertidos para que esses fossem salvos. Esse é o objetivo da carta. Em Corinto, a gente não tem um objetivo. Não tem como você ler 1 Coríntios e falar assim: esse aqui é o objetivo. Você tem um objetivo pastoral, você tem uma pastoralidade intencional, mas é uma pastoralidade que tem vários motivos, beleza? Quem pode ler para a gente isso aqui? Por favor, guarde isso aqui quando você estiver lendo 1 Coríntios, porque se a gente não entender isso, a nossa leitura de 1 Coríntios será fundamentalista. E aí a gente acaba gerando, como já aconteceu na história, e acontece até hoje, uma aplicação legalista da carta. Quem pode ler para a gente aí, por favor? É quase um consenso entre os estudiosos que 1 Coríntios tem uma tratativa mais ética do que doutrinária. Paulo estaria muito interessado na vida prática dos coríntios. Muito bem. Se eu estou falando que se trata de ética e não de doutrina, eu estou dizendo que existem questões muito específicas ali, que Paulo trata de um caráter ético, e a gente toma como um caráter doutrinário. Exemplo, me fala assim, o que te vem à mente que alguns lugares a gente tem como um caráter doutrinário e na verdade Paulo está falando uma questão ética, diante de tudo que a gente já viu até agora. Imagina que o seu pastor Hélito tem uma visão muito fundamentalista de 1 Coríntios. O que vocês acham que ia acontecer com a imersão a partir de hoje? Mas se a gente entender que é um caráter ético e não doutrinário, a gente vai ver que não se trata de uma regra doutrinária para a igreja que a mulher tem que usar véu. Gente, isso é libertador. Por exemplo, olha a questão da ética. Havia muita discussão lá sobre o que comer e não comer. A discussão de Paulo lá em 1 Coríntios 10, não é o que comer e o que não comer. Não é a dieta do crente, não é isso. Paulo não quer doutrinar a dieta do crente, ele quer falar do comportamento ético. Ele vai falar assim, cara, você que come,
Você tem que comer para a glória de Deus. Se você não come carne, não se ache melhor do que quem come. Não coma para a glória de Deus. Assim, eu imagino Paulo, não vou encher um saco um do outro, não. Mas Paulo, não pode escrever isso. Então tá bom. Quer comeis, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, e cada um no seu quadrado, e não enche a paciência do outro, não. Vamos para 1 Coríntios, se lembrando disso. Aqui tem mais questões éticas do que doutrinárias. Não quer dizer que não tenha doutrinária. Mas o foco é ético, é comportamental. E comportamental no sentido a partir de princípio. Não de ditar regra de comportamento. Beleza? Não. Quero ver as varoas aqui, quinta-feira que vem, todo mundo de véu, viu? Senão ninguém entra na minha aula, não. Aí o seguinte, se a gente for falar de alguns temas, a gente poderia destacar esses aqui, que vão aparecer, e aqui a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Quais seriam esses temas, por exemplo? Divisões na igreja. Divisões na igreja. Gente, eu imagino assim, até mesmo por ser uma cidade de muito comércio, comércio tem uma característica muito interessante. O que é? Comércio tem uma característica muito interessante. Quem falou? Concorrência. Eu preciso ser diferente do outro, eu preciso ser melhor do que o outro. O meu presunto aqui é Sadia, viu? O meu é Seara. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. O meu dom é tal coisa. Eu falo em línguas, hein? Não mexe comigo, eu falo em línguas. O meu produto. E Paulo vai dizer, cara, vocês são tudo do mesmo grupo. E vocês estão fazendo concorrência. Divisões na igreja. Outra coisa que vai aparecer, imoralidade sexual, assim, a gente nem imagina o porquê que Paulo vai falar isso. Depois do contexto geral que a gente viu, acho que Paulo falou isso assim, não tinha nada para falar, ele falou disso mesmo, né? Que parece que Paulo tinha um problema com isso. Outro tema que vai aparecer lá, olha, litígio entre os irmãos. Gente, quando Paulo estava pregando, o que eles fizeram com Paulo? Não levaram no tribunal, gente? Pensa numa cidade onde tudo era processar. Eu vou te processar. Agora, olha que doideira, velho. Olha o que é a ética de Paulo aqui. Legalmente falando, se eu fizer qualquer coisa com você, ou você fizer qualquer coisa comigo, ou você pode me processar, ou eu posso te processar. Isso é direito, cidadania. A Constituição me garante. Mas Paulo está falando assim, cara, vocês são irmãos em Cristo. Será que vocês não conseguem tratar isso sem levar lá, não? Interessante, né? Ética. Princípio. Matrimônio. Casamento. Lá 1 Coríntios 7. Paulo vai falar um pouco sobre isso. E Paulo vai falar assim, do matrimônio, não no sentido de, como é que eu posso dizer, regras para o casamento, mas porque o casamento se faz necessário. Aí a gente vai ver um pouquinho disso aí. Ele vai falar também sobre a ceia do Senhor. Pensa numa bagunça, velho. Pensa numa bagunça. Porque assim como outras religiões lá, muitos dos seus cultos e encontros tinham o quê? Comida, banquetes. E quando eu falo, por exemplo, lá de Afrodite, né, com as sacerdotisas cultuais, né, as prostitutas cultuais, usando uma linguagem do boteco brasileiro, a galera não fazia a seco não, fazia com bico molhado.
Então essas festas, esses cultos, eles eram regidos por excessos. Cara, não é muito legal assim, parece que o texto vai fazendo assim. Aí a gente vai entender Paulo falando isso aí. E a questão também dos dons espirituais. Nós vamos entender um pouco sobre isso aí. E há quem goste de colocar também, né, a questão da ressurreição. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, gente, dada essa breve introdução, esse panorama, acredito eu que nós já estamos assim bem municiados para começarmos a leitura do texto. E na medida que a gente for lendo o texto, a gente vai lembrar dessas coisas. E fatalmente, creio eu, que entenderemos melhor o texto. E o meu desejo é que a gente possa aplicar melhor o texto nas nossas vidas. Amém? Obrigado, bom estar com você.